Olá a todos, Sidney Cúnico falando. A ideia hoje é fazer uma atualização dos estudos históricos que nós temos sobre a família Cúnico, né? Entendendo também que a história dos cúnicos, na verdade, serve como um parâmetro, como uma amostragem, né, da própria história da imigração italiana e da colonização no centro-sul do Brasil. Nós fizemos vários estudos aí que, ao longo do tempo, fomos rastreando os cúnicos todos que chegaram entre 1877 e 1900, por aí. E, então, temos um belo resumo e eu gostaria, nesse vídeo, então, de atualizar esses dados, né? Deixar bem atualizadinho conforme as últimas descobertas. Uma primeira questão que a gente gosta de abordar é um pouquinho da história antiga, né, dos cúnicos. Lá na Itália, tá bom? Então, a gente tem uma história que origina lá em Asiago, não é? Norte da Itália, essa bela vila aqui, uma região do Alto Piano, e é uma história bastante antiga, na verdade, tá? Nós temos estudos desse Massimo Paganini, né? É um senhor lá da Itália que fez um livro bastante grande, espesso, e ele reconhece o início dos registros com nome cúnico em cartórios, em paróquias, no caso, pelo final do século XV, né? 1480, 1500, começa a aparecer o nome cúnico, tá? Aí a origem do nome, segundo ele, né? Os cúnicos são bem citados aqui, é uma família bastante tradicional naquela região, né? Criou uma descendência muito grande. Mas há uma teoria também que fala numa possibilidade dos cúnicos serem, assim, não é uma teoria, é uma certeza. Os cúnicos estão inseridos dentro do povo Timbre, né? O povo Timbro, que habitou aquela região, né? Toda a região de Asiago e do Alto Piano é o povo Timbro. Esse povo poderia ter, é uma teoria, conexões com a Dinamarca de antes de Cristo, estamos falando mais de 2000 anos atrás, e que esse povo teria migrado para o sul, né? O que nós temos de certeza, sim, é que lá pelo século XI, por aí, esse povo ele estava no sul da Alemanha, né? Na região da Bavária, e esse povo foi migrando para o norte da Itália. Então, os registros mostram que pelo menos dessa fase nós viemos, né? Isso é só uma introdução, tá, pessoal? Aqui ainda um pouco fotos da cidade de Asiago, lá, uma região bastante bonita do norte da Itália, produtora de queijo, né? E aí os italianos vieram para o Brasil partindo daí, os cúnicos. Pequeno exemplo aqui de uma choupana, né, uma casinha dos que chegaram primeiro aí, tá? O objetivo, então, hoje mais é mostrar realmente o que nós temos dos cúnicos no Brasil, tá bom? Então, nós vamos projetar aqui o nosso famoso, já famoso mapa Cúnicos no Brasil, que nós temos no Google Maps e fica compartilhado no Drive aí, tá? Esse mapa, na primeira versão dele, teve mais de 5.000 visualizações, e nessa aqui ele está em 334. Eu atualizei ele há poucos dias atrás, então ele começou a contar novamente. Aqui está o mapa dos cúnicos do Brasil, e nós vamos falar então sobre os grupos cúnicos que chegaram aqui. Tá? 8 grupos principais, tem uma mulher também que veio com filhos, né? Então nós vamos falar sobre eles, nós vamos hoje em ordem cronológica, ok? Nós vamos logo falar então do primeiro grupo importante, o grupo de Curitiba, chegou em 1 de novembro de 1877, né? Eles chegaram na hospedaria de imigrantes do Paraná. Um pouquinho antes tinham chegado no Rio de Janeiro. A maioria dos imigrantes chegavam pelo Rio de Janeiro naquela época, né? Depois trocava de navio e vinha com os portos, outros portos, né, do país. Então, esses chegaram em Paranaguá. E eles eram 3 irmãos casados e mais uma irmã casada. É o maior grupo cúnico que chega junto, tá? Que se tem notícia. Antônio Cúnico mais Úrsula Rigoni, com filhos. Cipriano Cúnico e Maria Rodegueiro, com filhos. Domênico Cúnico e Carla Frigo, com filhos.
e mais a Domênica Cúnico, que era casada com um Rigoni. Tá? Então, esses 3 irmãos chegaram por ali. Eles ficaram meio que um ano ali pela região. Foi uma época bem difícil. A gente tem outros registros históricos sobre a imigração do estado do Paraná. E esse tempo que eles ficaram ali no litoral do Paraná foi muito ruim para os italianos. Teve, inclusive, uma espécie de greve, de revoltas, né? Porque eles ficaram mal acomodados. Era muito calor, muito úmido. Eles não se adaptaram muito bem. Teve pandemias que morreram várias pessoas. Nós temos aqui um desses cúnicos perdeu filhos ali também, crianças. Então, esse primeiro ano foi bem conturbado. Tá? Nós temos um registro que fala que no dia 28/6 de 78, né, no ano seguinte, uns 7 meses depois, eles teriam se mudado para Curitiba, então. Tá? Mas cada um teve uma história um pouco diferente. Aí nós vamos, então, seguindo o nosso mapa, nós vamos até Curitiba. O Antônio, que era o mais velho, bem mais velho, que tinha uns 10 ou 13 anos a mais do que o segundo irmão, né? E ele, casado com Úrsula Rigoni, o Antônio, ele se envolveu em algumas reclamações lá, em alguns protestos, digamos, né? Inclusive, ele está citado em abaixo-assinados em jornais da época, reclamando das colônias. Eles teriam sido canalizados todos do litoral para Campo Largo, mas o Antônio não gostou, ele não queria ficar no interior muito afastado. Ele insistiu muito em ficar perto de Curitiba. Então, ele acaba sendo assentado em Colônia Dantas, né, que é no bairro Água Verde, que hoje é Curitiba, né, urbano, é dentro da cidade, né? Na época, um pouquinho do lado ali do centro, mas muito próximo, né? Então, ele conseguiu essa proeza, eu diria, de acabar parando aí, tá? Só que foi alguns anos depois. Enquanto os irmãos se estabeleceram em Campo Largo, ele ficou aí batendo cabeça, eu acho, ficou um pouco no litoral, tem registro deles na Colônia da Prata, né? Ali na Serra, já perto de Morretes. Provavelmente ele recebeu terras ali, ficou um tempo, mas ele conseguiu, no final, meio que participar, ao que parece, das 36 famílias que iniciaram essa colônia. A gente vai pesquisar ainda mais para descobrir. Então, Antônio Cúnico em Água Verde, né? E os outros 2 irmãos, eles ficaram em Campo Largo. Nós temos o Domênico Cúnico e a Carla Frigo, que eles foram assentados ali, mas Antônio Rebouças é o nome da colônia, né? Ele morreu, na verdade, ele morreu anos depois, tá? Eles perderam 2 crianças ali na Antonina, naquele período anterior. Ficou uma família pequena, eu acho que só ficou uma menina viva, né? Filha, Marguerita. E então eles não tiveram muita descendência, né? Inclusive, se alguém tiver descendência desse casal aí, me avise, porque é uma curiosidade de pesquisa nossa, a descendência que gerou esse casal, tá? Então, não parece que teve muita descendência com o sobrenome Cúnico que tenha vindo desse casal. E o outro casal, aí sim, com uma descendência bastante grande também, foi o Cipriano e a Maria Rodrigueiro. Eles ficaram em Campo Largo, em Timbituva, né, no navio. Eles foram assentados ali e constituíram família, tem uma descendência muito grande, né? A principal ramificação que se tem notícia desse grupo foi para Guarapuava. Guarapuava, aqui a gente vê na linha, Luiz Cúnico, por volta de 1918. Esse Luiz, ele acabou, anos depois, fundando em Guarapuava o Moinho São Luís, que é uma empresa bem estabelecida, né, antiga, tradicional, até hoje existente. Então, aí, o primeiro ramo cúnico, ok? O segundo grupo que chegou, olha, esse grupo chegou em 1877. Aí você pula 8 anos para frente e nós temos o próximo casal, que também é em Curitiba, por coincidência, que é o Bortolo Cúnico e Ângela Baglignolo, né? Eles chegaram em 1886 em Almirante Tamandaré e chegaram no final do ano no Rio, né, 85, e em 30 de janeiro de 86 eles estavam na hospedaria de imigrantes de Paranaguá, estão registrados lá. E no dia 31 eles já partem para a Colônia Gabriela. Eles recebem o lote número 11, no dia 11/2 de 1886. Nós temos até o desenho aí, que mostra a terra ergal. Bacana quando a gente consegue identificar, inclusive, a terra exata, né? Não são todos os grupos que a gente tem essa localização.
Desses de Curitiba, apenas aqui a gente tem o endereço exato. O Antônio Cúnico também, pelo que se pesquisou, a gente mais ou menos sabe a localização lá na Água Verde, onde é que era a terra original. Tá? Então, Bortolo Cúnico e Ângela Bagnolo criou uma descendência muito grande também, tá? Que se espalhou aí por toda Curitiba. Aí nós temos o próximo grupo, é o grupo de Divinolândia ou São José do Rio Pardo, que são duas cidades próximas, no interior de São Paulo, 1888. Né? Esse grupo, formado então por Giuseppe Cúnico e Giacomo Pertile, ou Giacomina Pertile, né? Os nomes variavam um pouquinho conforme o registro, até porque Giacomina é diminutivo de Giacomo, né? Eles são registrados no final do ano de 1888 na Hospedaria de Imigrante de São Paulo, tá? E tem registro do navio deles e tal, que chegaram ali, Kronprinz, apesar que eu pesquisei esse navio, não encontrei o nome deles nos registros de entrada desse navio, então pode ter algum errinho de informação aí, ou não, a gente vai descobrir isso ainda. Mas o fato é que esse casal acabou, então, se mudando, foi trabalhar no interior de São Paulo, então aí já uma colonização diferente, pessoal. São Paulo era café, lembram? Os cafezais, na época, eram muito fortes as fazendas de café, os barões do café, né? Era o motor da economia brasileira na época. Esse pessoal que ia para o interior de São Paulo, muito provavelmente, acabou parando como trabalhador em fazendas, né? Nós sabemos que os filhos desse casal, o Pascoal, por exemplo, mais tarde, a sua descendente, a boa parte dela acabou se mudando para Santos e para Guarujá, a gente tem aqui o registro, né? Acabou indo para lá e gerou uma descendência muito grande ali também. E o Domênico Antônio Cúnico, que tem o nome Domênico Cúnico em alguns registros, em outros registros Antônio Cúnico, foi difícil de conectar essa pessoa, mas conseguimos, através de documentos, comprovar isso. Esse Domênico Antônio Cúnico ficou na região, acabou adquirindo terras ali em Divinolândia, né? E a gente tem, então, uma descendência muito boa deles aí, criaram um bom grupo, e até hoje tem cúnicos nessa região aí, tá bom? Então, Curitiba, meio quase urbano, né? Mas ao redor de uma grande cidade, então, era uma situação, eram também camponeses, né? Mas com terras próprias, ao estilo da colonização. Já São Paulo, o pessoal ia trabalhar nas fazendas de café, no caso aí, compraram terras depois, né? De alguns anos, provavelmente. Todos esses detalhes são objetos da nossa pesquisa e nós continuamos procurando. Quem tiver qualquer informação, nos fale. E aí nós temos o nosso próximo grupo, então, é São Paulo também, 1891. São vários que chegaram, né? E esse grupo aqui é um grupo muito curioso, pessoal. É o grupo que eu chamo o grupo da capital, né? Porque a descendência deles tem uma boa parte que ficou ali na capital. Giuseppe Cúnico, ele veio sozinho, com 22 anos, e depois se sabe, então, pela descendência, que ele casou com Clara von Salstro de Castro. Essa moça era herdeira de fazendas de café e outras coisas que plantavam em Minas Gerais, na região de Muriaé, Cataguases e tal. Então, não se sabe muito bem aí, esse é um ponto da pesquisa que estamos trabalhando ainda forte, com cartórios, é uma coisa bem demorada, mas a gente está rastreando tanto em Minas como em São Paulo, para tentar conectar isso tudo. Mas esse casal, sabe-se que morou muitos anos lá naquela região, nas fazendas dessa mulher, provavelmente depois que casaram, não sei se, ou quando casaram foram para lá, geraram filhos lá, e todos eles vieram para São Paulo e se espalharam, né? Domingos Cúnico, entre outros que eu lembro, Antônia Cúnico e tudo mais. E então, o que se sabe é que esse Giuseppe acabou falecendo depois, provavelmente em Minas, e meio sozinho, assim, até meio pobre, ao que parece. Foi mal, tomou decisões erradas, enfim, acabou perdendo a fortuna. Ela faleceu jovem e deixou os filhos, né, pequenos alguns. Então, esse é um grupo que precisamos pesquisar bastante ainda, tá? Mas se sabe que ele, o Giuseppe, chegou em 1891, no dia 24/7, ele estava na hospedaria de imigrantes. Tá? E ela, então, filha de fazendeiros ricos, provavelmente até barões do café, etc. e tal, né? Barões do império, gente que tinha título de nobreza, pessoal. Então, aqui tem uma história muito bacana para a gente pesquisar ainda. Mas é um grupo que gerou uma descendência bem interessante, bastante ampla também. Tá? Quase toda na capital e alguns no interior de São Paulo também. Depois nós temos, em 1891, chegaram vários, entre 91 e 92, né?
Em 1891 ainda chegou a Maria Luígia Cúnico, né, 34 anos, ela chegou com uns filhos, 3 filhos, sozinha. Não se sabe se ela era viúva, não se sabe se o marido ficou na Itália, ou se o marido veio antes para o Brasil. Mas não se tem notícia dele. A gente tem notícia do nosso primo, né, Davi Massi, que ele nos passou algumas informações sobre esse grupo, mas a gente, assim, não, enfim, não tem também sobrenome Cúnico aí, é mais para a gente registrar que uma Cúnico chegou no Brasil aí, heroína, né, chegou sozinha com os filhos. E o próximo grupo, aí é o meu grupo, Ângelo Cúnico e Rosa Caldana, grupo do Rio Grande do Sul. Agora nós vamos falar dos 3 grupos que chegaram no Rio Grande do Sul. Então, esse casal, a gente tem um roteirinho deles aqui, né? Eles chegaram por Rio Grande, né? Via Rio de Janeiro, troca de navio, tem tudo registrado. A gente conseguiu quase que todas as informações dele. E nós temos aqui Ângelo Cúnico e Rosa Caldana. Tem até a terra original deles, mapeada. Estive lá há pouco tempo. Nós temos, então, o registro de quando saiu de Gênova, 28/12/1891, após 9 anos de casados, né, chegaram no navio Europa, no Rio de Janeiro, no dia 19/1/1892. Em 13/2, eles já estavam vindo, então, da Ilha das Flores, que era onde ficava a hospedaria, no paquete Guanabara, que é um navio pequeno, e chegaram no Rio, em Porto Alegre, né? Porto Alegre, eles têm registrado perda de 2 filhos, o Giovanni, de 4 anos, e o Antônio, de 2. Então, sobrou só 2, uma menina mais velha, a Domênica, e o menino bebê, Francesco, que é o meu bisavô, do nosso grupo aqui, que eu faço parte do Rio Grande do Sul. E eles, então, foram direcionados para a Colônia Alfredo Chaves, na época, que era Veranópolis, e que, na verdade, foi um pouco avante e se estabeleceu, então, numa colônia, uma das últimas colônias que foram estabelecidas, que foi em Nova Bação, né? Então, aqui mostra, inclusive, o caminho que eles fizeram com o barco, né? Quando adentraram na conexão da Lagoa dos Patos com o mar, né? E chegaram até o porto de Porto Alegre. Porto Alegre, provavelmente, trocaram por um barco menor ainda, fluvial, que os levou até o porto do Rio, de Rio, né? Em Montenegro. Então, o Rio Caí, tá? Montenegro, uma cidade conhecida aqui, antiga. E esse trecho de Montenegro até a região de Nova Bassana, eles fizeram a pé, de mula, de carroça, né? Saíam em grupos, levava uma semana uma viagem dessas, né? Frio, chuva, etc. Esse grupo, assim como o outro aqui de Montavi, que nós vamos falar depois, ele gerou uma enorme descendência e uma parte da segunda geração se deslocou lá para o oeste de Santa Catarina para buscar terras baratas, né? Porque as famílias eram muito grandes, então não tinha terra para todo mundo. Os filhos desse casal original e os netos, alguns deles foram para o oeste e foram seguindo uma longa, né? Aí os filhos desses também foram mais longe, foram para o norte do Paraná, oeste do Paraná, alguns até para o Mato Grosso, enfim, Mato Grosso do Sul, e aí os cúnicos se espalharam aí com os gaúchos Brasil afora, tá bom? Então esse é o grupo de 1892. Logo depois, chegando quase junto, pouquinho tempo de diferença, estava chegando o grupo de Nova Veneza, pessoal. 2 irmãos chegando, um casado e um solteiro. No mesmo navio está a mãe, que é viúva, né? De Baladinha, o sobrenome dela. Mas chegam os jovens. Então, eu prefiro considerar que eles são os grupos originais de descendência, né? O filho Bórtolo Cúnico, solteiro, depois ele casou com Rosa Marcon, e o outro irmão dele, vamos pegar o nome dele aqui, que era o Giacomo Cúnico, chegou aqui com Regina Sanson. Esse grupo, esses 2 irmãos, também nós temos a terra exata que eles receberam com a ajuda dos descendentes aí, né? E a gente tem essa informação, então, bem certinha de data, tudo, chegaram em 24/1/1892, no Rio de Janeiro, tem o tamanho do lote, tudo se estabeleceram nessa região aqui, próxima a Criciúma, uma colônia nova da época chamada Nova Veneza. E aqui um pouco o trecho, né, que eles fizeram. Eles chegaram num navio que aportou nesse porto, que era uma espécie de hospedaria que tinha no estado de Santa Catarina. Depois eles se deslocaram num outro paquete, né, e desceram no porto de Imbituba. De Imbituba eles iam de trem até nessa região de Pedras Grandes, que está aqui. Depois fizeram um trecho curto, então provavelmente bem mais simples, né?
de se estabelecer um grupo que gerou enorme descendência também. Nós tivemos uma migração logo na primeira geração seguinte, aqui que é interessante citar, que é José Cúnico. Por volta de 1920, ele que é filho do Borto e da Rosa Marcon, ele se estabelece em Antonina. É curioso, porque ali então gerou descendência de cúnicos, que não são os cúnicos daquelas originais ali do Paraná, né? É um grupo que saiu desse senhor aí, que veio do grupo de Nova Veneza. E algum outro grupo se estabeleceu em Santa Maria, gerando descendência ali e em outros lugares posteriormente. O próximo grupo, na ordem cronológica, então, é o grupo de Montauri ou Guaporé, né? Porque são duas cidades próximas, né? Guaporé e Montauri. Eles são Domênico Cúnico e Maria Petronila Pisato. Esse casal chegou, então, também em 1892, né? Eles fizeram o mesmo caminho que o outro casal fez, só que em Montenegro eles fizeram um caminho aqui por terra, né? E fizeram uma mudança no roteiro para chegar onde hoje é as terras deles originais. Também temos esses registros, tá? Esse pessoal chegou ali, temos aqui a terra bem certinha de que eles chegaram. Mas aqui tem uma particularidade desse grupo, ok? Eles não foram primeiramente para essa região de Nova Baçã. Eles ficaram alguns anos no interior de Bento Gonçalves. Nós temos aqui o registro deles também. Então, primeiramente, quando chegaram da imigração, do porto ali de Montenegro, eles fizeram esse caminho, eles foram parar na beira do Rio das Antas, né? Ali eles têm, então, uma terra que eles receberam aí, temos o registro também do primeiro momento que eles moraram. Alguns anos eles ficaram aí. E depois, por algum motivo, e não sabemos, talvez por uma questão de buscar mais terras, talvez por filhos grandes, crescidos, vários, eles se mudaram, devem ter feito esse trajeto que está aqui, e foram adquirir terras em Montauri. Mas ainda terras de colonização, né? Lotes. Só que anos depois, 1907, 1905, 1908, por aí imaginamos que esse grupo se estabeleceu. Aqui também uma enorme descendência, e esse pessoal também teve segunda, terceira geração, que foi para o oeste de Santa Catarina, que a gente pode ver, e que também depois se estabeleceu um pouco mais distante, foram parar lá pelo Mato Grosso, enfim, várias outras regiões, né? Então, esse grupo também, Grupo Sul, então, está concluído, ok? Depois nós temos um grupo, eu acho que é o último grupo com descendência importante, que a gente cita, que é o grupo de Capivari e Rafard, pessoal, um grupo também do interior de São Paulo. Aqui temos eles, é Giuseppe Cúnico e Rosa Daltoso. Esse é um grupo também curioso, assim, cada um tem as suas particularidades, né? Esse é um grupo que não temos certeza ainda exatamente se chegaram todos juntos, mas havia um casal mais velho, Giuseppe Cúnico e a Rosa Daltoso, havia um filho, o Ângelo Cúnico, também casado, com uma diferença de idade, e depois outros filhos, um ou outro casado e alguns solteiros, né? Esse grupo, de alguma forma, não temos exatamente as datas, mas é por volta de 1895, eles chegam e eles vão parar, então, nessa região aqui, tá? Nós temos algumas informações de nomes de navio que eles teriam vindo e tal, mas nunca conseguimos encontrar um registro real, né? Então, a gente fica ainda um pouco em cima de suposições, mas bons indícios, né, de que eles chegaram nessa época. A curiosidade desse grupo é que eles se estabeleceram primeiramente, então, no interior de São Paulo. Eles vieram para trabalhar nas minas, né? Ou, desculpa, nas fazendas de café. E, primeiramente, eles vieram para uma fazenda de café chamada, vamos ver aqui, está em algum lugar, eu acho que é São João, tá? E conta a história dos descendentes, que eles até fugiram, porque eles estavam destinados para uma outra fazenda, e o carroceiro deles se informou, olha, vocês vão ser tratados como escravos. Isso era um pouco comum na época. Alguns fazendeiros achavam, né, que eles tinham escravos até pouco tempo atrás, e eles achavam que os italianos poderiam ser tratados assim. Então, esse pessoal, quando soube, Fazenda São João, estou confirmando aqui, eles fugiram durante a noite, saíram caminhando, e foram aparecer numa outra fazenda, alguns quilômetros adiante, que é essa Fazenda São João, onde foram bem acolhidos. Inclusive, o Ângelo mais velho era o único que sabia ler de um grupo de colonos italianos que estavam ali. Acabou meio que se tornando capataz e tal ali. Depois, uma parte desse grupo, não sabemos exatamente quem, acabou morando na Fazenda São Bernardo.
Essa fazenda é muito famosa, gente, é um ponto turístico até hoje, porque ela é da família da Tarsila do Amaral, aquela artista, pintora do movimento modernista brasileiro, lá de 1922, né? Ficou muito famosa em 1922. Mas em 1895, 96, 97, os pais dela tinham essa fazenda que era muito grande. E em algum momento ali do período, alguns cúnicos foram morar ali. Depois, alguns compraram terra, ficaram por aí, outros foram se espalhando. É um grupo que gerou descendência em vários locais. A gente vê aqui pelas flechinhas, né? Tem uma descendência deles que circulou muito, né? Tem um deles bem conhecido aqui, que a gente tem, deixa eu só abrir, que viajou muito, né? Acabou morando em vários lugares. O Albino Cúnico, né? E a Maria Estopa, eles casaram na região ali, então, de Feliz, né? Porto Feliz, e migraram várias vezes, mudaram, e os seus filhos se espalharam. Esse pessoal está por todo que é lugar aí, você pode ver pelas flechas. Oeste do Paraná, a região ali de, como é que é o nome aqui da cidade? De Orlândia, né? Alguns acabaram indo lá para o Amapá e tudo mais. Esse grupo também criou uma enorme descendência, né? Então, a gente fecha aqui os principais grupos cúnicos, tá? Houveram alguns que chegaram solteiros, mas não geraram descendência, alguns, inclusive, voltaram para a Itália depois. Então, era isso que nós queríamos passar para hoje, esse resumo dos cúnicos. Se gostaram, compartilhem, ok? Passem adiante. A gente quer aqui estudar e divulgar a história. Um bom dia a todos vocês.